E aí, querida estudante, tudo bem com você? Eu sou Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje eu quero ter uma conversa com você, vestibulanda, você mesmo que vai começar já a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, uma das provas, das avaliações mais importantes que nós temos no Brasil. Bom, hoje eu vou falar com você de algo muito importante. Não é sobre conteúdo de matéria, não é sobre literatura, gramática ou redação, não é nada disso. Mas eu vou conversar com você hoje sobre as estratégias de estudo. Não adianta, às vezes, você querer passar se você não tem algumas estratégias de estudo para poder organizar sua rotina e, assim, portanto, ter aí uma boa evolução em relação aos seus conhecimentos. É necessário que você se prepare de uma forma organizada, para que você tenha êxito, para que você tenha aí uma boa sorte com os seus estudos, tá bom? Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio é uma avaliação que tem no total 180 questões e a produção de uma redação dissertativa argumentativa. A avaliação é dividida em 2 domingos. Olha só, então, é uma prova muito extensa. É uma prova de 180 questões divididas em 2 domingos. No primeiro domingo você faz 90 questões e ainda produz a redação dissertativa argumentativa e no segundo domingo você faz mais 90 questões, ou seja, são longas horas aí que você fica dentro de uma sala concentrado em uma prova. Se você faz isso sem se preparar antes, pode ser que você não dê conta. Tem gente que passa mal. Tem gente que dá muito sono e aí a pessoa não consegue se concentrar para a hora da prova. Tem gente que fica com crise de ansiedade. Então, uma preparação anterior pode e com certeza vai te ajudar muito para a hora da prova, tá bom? O Enem é dividido em 4 áreas do conhecimento, olha. Linguagens, códigos e suas tecnologias. E dentro de linguagens, dentro então desta grande área, nós temos algumas disciplinas, algumas matérias. É na prova de linguagens que você vai fazer questões de literatura, de língua portuguesa, de língua estrangeira, que você escolhe inglês ou espanhol na hora da sua inscrição, arte, educação física e a redação. Educação física, professor? Sim, lá na área de linguagens, nós temos algumas questões que pertencem, né, ao domínio da educação física. Então, todas essas matérias são importantes de serem estudadas para que você tenha uma boa nota em linguagens. A outra área é ciências da natureza e suas tecnologias. Portanto, estarão dentro desta área aquelas disciplinas que compõem a ciência da natureza, que são a biologia, a física e a química. Além disso, nós temos as ciências humanas e suas tecnologias. E aí, na prova de ciências humanas, nós teremos lá história, geografia, filosofia e sociologia. E, por fim, matemática e suas tecnologias, que abrange aí todos os conteúdos relativos à matemática. Olha só a quantidade de matéria. Olha só a quantidade de disciplinas que nós temos e dentro de cada disciplina tem uma extensão gigantesca de conteúdos. Professor, é impossível. Não tem como, vou nem começar a estudar porque vai ser impossível eu conseguir ter uma boa nota. Não vou conseguir. Claro que você consegue, se você se organizar a partir de agora para estudar, para continuar aí, talvez, se você está no terceiro ano, então ainda fazer as suas atividades do terceiro ano e as suas outras atividades que você já faz na sua vida.
Claro que é possível, basta organização na hora de estudar. E por isso, nós vamos ver então hoje algumas dicas para o seu estudo, tá bom? Uma coisa que é muito importante frisar: a avaliação conta ainda com uma rica interdisciplinaridade. Portanto, é comum que questões de matemática sejam resolvidas com uma interpretação de texto, assim como conceitos de história, geografia e filosofia podem ser utilizados para contextualizar a redação. A interdisciplinaridade no Enem é muito presente e é muito rica. Então, às vezes, como a gente viu aqui, a interpretação de texto ela é mega necessária para poder resolver, por exemplo, as questões de matemática, as questões de física, as questões de química. Assim como a geografia e a história, por exemplo, estão muito presentes em várias questões de linguagens, em várias questões de literatura, por exemplo. É importante, então, que nós estejamos atentos a essas interdisciplinaridades que são presentes no Enem, tá bom? Vamos lá, então. Para se sair bem no Enem, é necessário que você organize os estudos. Por isso, hoje, irei te dar algumas dicas de estratégias de estudo. Vamos lá. Primeiro, faça um cronograma de estudos. Gente, isso é fundamental para que você mantenha a sua organização. Olha, eu coloquei aqui um exemplo de cronograma. Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e em cada cor as disciplinas. Então, por exemplo, esta pessoa na segunda-feira vai estudar física, matemática e química, e na terça, história, literatura e redação. E aí, você vai organizar da forma que você achar melhor. Tem uma regra, professor, de como que eu vou criar, de como que eu vou organizar o meu cronograma? Não. Isso daí vai de acordo com as suas facilidades e dificuldades. Por exemplo, é bom que você coloque uma disciplina que você tem mais facilidade no mesmo dia que você for estudar uma disciplina que você tem mais dificuldade. Imagine estudar duas coisas muito difíceis no mesmo dia. A cabeça fica cansada, não é? Então, compensa, estuda uma mais difícil junto com uma mais fácil para você. Porque dessa forma você pode ficar menos cansado, tá? Mas como eu disse, não existe regra. Então, é você que vai compor este cronograma. O importante é que você tenha um cronograma. Quando eu fiz Enem, e eu também fiz a última segunda etapa da prova da UFMG, eu precisei de um cronograma para organizar os meus estudos. E deu certo, consegui, entrei na universidade. Então, basta você fazer um cronograma que, com certeza, você vai ter mais facilidade de se organizar no seu dia a dia. Você pode tomar como ponto de partida, por exemplo, as suas aulas na escola. Imagina se não tivesse horário. Não tem horário? Você sempre, todo início de ano, você recebe lá horário? Segunda, aula de geografia, de história, de química e 2 horários de educação física. Não é assim? Imagina se não tivesse. Se você chegasse na escola sem saber do que você iria ter aula naquele dia. Não ia ser uma confusão? A mesma coisa é o cronograma de estudos em relação à sua vida pessoal, né? Fora do contexto da escola. É importante, então, que você crie este cronograma. Continuando. Produza mapas mentais. O que é, professor, um mapa mental? O mapa mental é uma organização tipo essa aqui, olha. A gente tem, então, o conteúdo. Essa pessoa, por exemplo, teve uma aula sobre conjunção. Então, ela escreve bem grande aqui no centro da folha, conjunção. E aqui ela vem embaixo e escreve a definição. O que é conjunção? É a palavra invariável que une termos de uma oração ou une orações. Pronto, colocou aqui a definição da palavra conjunção. E aí, ela vai ao redor da palavra conjunção, ela vai colocando as conjunções
mais importantes, por exemplo, na conformativa, conforme, segundo, de acordo com. Olha só que interessante. Essa pessoa, então, que teve essa aula de língua portuguesa, ela coloca o conteúdo da matéria no centro da folha e vai puxando setinhas, anotando aquilo que ela julga ser mais importante. Uma aula, por exemplo, esta aula nossa tem cerca de 20 minutos. Imagina se você tiver que reassistir toda a aula de 20 minutos para lembrar de um conceito. Olha só, como que você ia perder mais tempo aí. Com um mapa mental, você consegue otimizar o seu tempo. Então, você faz este resumo e na hora que você precisa de estudar aquele conteúdo de novo, ele já está bem fácil de você localizar as informações. Professor, tem regra para montar um mapa mental? Não, não tem regra. Tem gente que usa um tanto de cor, tem gente que faz preto e branco, tem gente que faz desenho, tem gente que faz resumo, tem gente que faz com a folha em pé, tem gente que faz com a folha deitada. Não tem regra. Você pode consultar na internet alguns mapas mentais para você ter algumas ideias. E existe também várias contas no Instagram que produzem mapas mentais de estudantes que produzem os seus mapas mentais e postam. Então, você pode também utilizar dessas contas para você ter ideias. Tudo bem? Continuando. Resolva provas anteriores. Gente, isso é fenomenal. Por quê? O Enem, ele segue uma determinada estrutura, ele não fica mudando tanta coisa de um ano para o outro. Então, é fundamental que você faça, que você resolva as provas anteriores. Você acha elas facilmente na internet. Desde o primeiro Enem, que se eu não me engano foi em 1998, desde daquela primeira versão do Enem até a última, você vai encontrar todas as provas. E aí você pode baixar essas provas, imprimir se você tiver como e resolver essas questões e também, depois que você resolver, consultar o gabarito. Porque aí dessa forma você vai ter uma noção. Olha, errei muito em matemática, então acho que eu vou dedicar mais os meus estudos para a matemática. Mas em literatura eu fui bem, olha, fui tranquilo em literatura. Você consegue ter uma noção de como estão os seus conhecimentos. Tranquilo? Vamos lá. Treine a produção de redação. Isso é muito importante. Eu já tive vários alunos que a prova normalmente é em novembro. Chega em outubro, o aluno me procura desesperado. Professor, eu não sei escrever redação. Eu falei assim, meu filho, como é que você não sabe escrever redação? Eu não sei escrever. E aí o aluno quer recuperar um ano inteiro de estudo dentro de um mês. Gente, presta atenção. Um mês é pouquíssimo tempo para que você desenvolva todas as habilidades necessárias para a produção de uma redação. É pouquíssimo tempo. Quando eu dou aula de redação, eu começo desde o início do ano e eu vou desenvolvendo com os alunos habilidade por habilidade, uma coisa de cada vez. Por quê? A nossa mente, se você começar a dar muita informação para ela, ela dá aquela bugada. E aí não é isso que a gente quer. A gente quer que, né, o professor quer que você aprenda e que você realmente construa aquele conhecimento. Portanto, é muito importante que você inicie os seus estudos e a sua prática de produção de redação agora, logo no início do ano, tá bom? Para que você possa, por exemplo, olhar a estrutura da redação, olhar a introdução da redação e pensar, olha, na introdução eu tenho que colocar tais e tais informações. Essas informações cabem dentro da introdução, mas talvez uma outra informação não cabe. Eu posso utilizar desta outra informação no desenvolvimento do meu texto. Como que você vai fazer isso? Por meio da prática. Você produz,
professor corrige, o professor vai te dar aquele feedback em relação à sua produção, e aí você vai corrigir aqueles problemas que o professor te apontou. É desse jeito que você vai crescendo na produção da redação. Portanto, não deixe de produzir. Pegue também, na mesma hora que você for pegar as provas anteriores, você pode pegar também as propostas de redação. E, além disso, há na internet uma série, uma infinidade de propostas que os cursinhos, que alguns professores postam. Então, você tem muitas opções de temas para produzir a sua redação. Produza e você pode, por exemplo, mostrar para um colega. Dividir com um colega, estuda aqui comigo, olha essa redação, leia aqui para mim, o que você acha? Além de mostrar, claro, para o seu professor. Tudo bem? Vamos lá. Estude em grupo. Forme aí na escola que você estuda, nos seus colegas da rua, do bairro, até mesmo da sua cidade, que você sabe que querem fazer o Enem, cola com eles, junta lá e estuda em grupo, porque às vezes você sabe muito de literatura, mas não sabe muito de matemática. E aí tem seu colega que é o contrário, ele sabe muito de matemática, mas não sabe tanto de literatura. Vocês vão trocar conhecimentos. Claro, o estudar em grupo não quer dizer que você deva estar junto dessas pessoas. Nós devemos ainda respeitar o distanciamento social que nós temos em nossa sociedade. Portanto, você pode se reunir, por exemplo, por meio de várias plataformas de encontros virtuais, mas não deixe de estudar em grupo, tá bom? Seja realista. Não fique criando grandes expectativas se você sabe que talvez você não vá realizá-las. O que quer dizer isso, professor? Eu crio a meta de ler 500 páginas em um dia. Você vai conseguir ler 500 páginas daquele livro em um dia? Seja realista com você mesmo. Olha, 500 eu não consigo, mas eu acho que 50 eu consigo. Então, coloque sua meta para 50. E aí você vai acostumando e vai aumentando a sua meta. Mas seja realista com você mesmo, tá bom? E mais uma dica é: seja dedicado, mas também cuide de si. Gente, isso é muito importante. O Enem é uma prova grande, é uma prova que exige ali vários conhecimentos, várias habilidades, sim, que você tem que se dedicar muito para estudar. Mas a nossa saúde mental é algo muito importante. Eu já tive alunos que estudaram um ano inteiro para poder fazer o Enem e que na hora de sair de casa para ir fazer a prova, tiveram uma crise de ansiedade e ao invés de fazer a prova, precisaram de ir para o hospital. E para mim foi muito triste de ver isso acontecer e eu não quero que isso aconteça com mais ninguém. Portanto, cuide da sua saúde mental. Por isso que é importante você ter um cronograma que, ao planejar os seus estudos, você consegue também colocar algumas horas livres para você conversar com as pessoas que você gosta de conversar, para você assistir uma série, para você assistir um filme, para você tomar um sorvete, que seja. Porque isso é importante para que você mantenha a sua saúde mental e possa chegar 100% saudável na hora de realizar a sua avaliação do Enem, tá bom? Na aula de hoje, então, nós vimos algumas estratégias que podem nos auxiliar nos estudos para o Enem 2021. Essas aqui são as referências que eu usei das imagens. Muito obrigado, galera, pela presença de vocês e eu conto com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!